Burning, ou Em Chamas, não tô falando do filme dos Jogos Vorazes. Tô falando do filme coreano, que aliás, não é um filme famoso. Talvez até tenha sido um filme que você nunca ouviu falar. É um filme que não tem dublado no YouTube, não tem na Netflix, e também não é exatamente um filme novo, mas é com certeza um dos melhores filmes que eu já assisti. E se você gosta de cinema, eu recomendo que você assista também. Por quê? Porque Burning me ajudou a perceber uma coisa que parece óbvia, mas que a gente não dá muita atenção quando assiste uma obra audiovisual. E essa coisa é: boa parte do filme não acontece na tela. O que é Burning? Burning é um filme sul-coreano lançado em 2008, dirigido por Lee Chang-dong. O filme conta a história de Jong-soo, um jovem aspirante a escritor que se reencontra com Hae-mi, uma antiga amiga de infância. Ela diz que vai viajar e pede que o Jung-soo cuide do gato dela, o Fervura. Quando o Jung-soo chega no apartamento dela para conhecer o suposto gato, o gato não aparece. E a Hae-mi diz pro Jung-soo que o bicho não apareceu porque tem medo das pessoas. No fim, eles acabam se envolvendo e o Jung-soo vai constantemente alimentar esse gato. Mas é muito curioso, porque mesmo que o Jung-soo chegue lá e encontre os dejetos do bicho, ele nunca vê esse gato. Guardem muito bem essa informação. Ela vai ser bem importante no final do vídeo. Quando ela volta da viagem, ela não tá sozinha. Lá, ela conheceu um homem chamado Ben. O Ben é um cara rico e carismático, mas ele também é um pouco estranho. Ela apresenta o Ben pro Jong-soo e os três acabam formando uma amizade. Com essas informações, eu achava que o filme ia ser um triângulo amoroso, mas tinham algumas coisas estranhas em algumas cenas que eu não conseguia entender direito. Tipo, tem uma cena que a Hae-mi e o Jung-soo estão jantando num restaurante. E aí, do nada, ela começa a fazer tipo uma mímica com as mãos, meio que fingindo que tá comendo uma mexerica. Aí ele vira pra ela e fala: pô, legal, você é talentosa. E ela diz pra ele: ah, não, isso não é sobre talento. Tem um truque. E esse truque é: eu não finjo que a mexerica está aqui. Eu simplesmente esqueço que ela não está. O importante é realmente pensar que você quer comer a mexerica. Aí, ela irá aparecer aqui e o gosto será ótimo. Eu só fui entender essa cena a segunda vez que eu assisti esse filme. Nessa cena, a personagem está basicamente exemplificando o que é a suspensão de descrença. Suspensão de descrença é a vontade de um leitor ou espectador de aceitar como verdadeiras as premissas de um trabalho de ficção, mesmo que elas sejam fantásticas, impossíveis ou contraditórias. Ela é um dos fatores que faz com que a gente consiga aproveitar uma obra audiovisual mesmo sabendo que ela é ficcional. Como assim, Pedro? Bom, Machado de Assis já dizia: o melhor drama está no espectador, e não no palco. O Burning me mostrou que os filmes seguem a mesma lógica. Eles não acontecem na tela, mas no espectador. O que a gente chama de filme, atualmente, é um conjunto de vídeos e áudios organizados, visando passar uma certa sensação, lógica ou informação. Os cortes, as músicas, as sequências de cenas, os atores, a interpretação que eles dão, os sons, são estímulos sensoriais cuidadosamente planejados para que a gente esqueça que está assistindo algo ficcional e verdadeiramente se envolva com aquilo. Acontece que a gente está tão acostumado a lidar com esse tipo de estimulação no dia a dia que passamos, de certa forma, a esquecer que quem dá sentido a todos esses estímulos somos nós mesmos. Ainda complicado de entender, né? Vamos dar um exemplo prático, então. Pense com você mesmo. O que você acha que está acontecendo nessa cena? E nessa?
efeito completamente diferente, né? Uma cena de carro de polícia, um barulho de sirene, outra música, e a atmosfera já é completamente nova, né? Mas não é só isso. A cola que liga conceitualmente essa nova sequência e transforma a cena em algo completamente novo é você, com a sua memória visual e auditiva. Eu aposto que na primeira cena do vinil, o clima natalino se instaurou na sua cabeça e você quase que automaticamente adaptou o contexto da cena para uma família que ia curtir o Natal naquela casa. Mas o que garante para você que o vinil estava tocando aquela música? Que a casa que o vinil tá é a casa que aquela família vai entrar no final do vídeo? Ou que as pessoas que estão de mão dadas juntas entrando naquela casa são uma família? Nada garante, por exemplo, que era Natal no período que aquilo foi gravado. Na segunda cena, talvez você tenha sentido um tom de suspense, talvez tenha se perguntado se algo iria acontecer com essas crianças, mas em nenhum momento o carro de polícia apareceu na casa e nenhuma criança desapareceu. Inclusive, a cena da família é exatamente a mesma cena da montagem anterior. Eu posso até ter feito alterações técnicas, visando gerar algum outro efeito, mas o sentido foi construído na sua cabeça. Quando você esquece que é ficção e realmente deixa a sua imaginação fluir, você começa de fato a acreditar. Quando você esquece que a mexerica é imaginária e se coloca como alguém que realmente quer comer a mexerica, ela aparece e o gosto dela é ótimo. Legal, Pedro, muito legal. Mas o que isso tem a ver com esse filme? Por que você tá insistindo tanto pra eu assistir ele? É só por causa dessa cena? Não. Eu vou dizer o porquê, mas eu sou obrigado a comunicar. A partir de agora, eu vou dar uns spoilers bem cabulosos sobre o filme. Então, se você quiser sair do vídeo, assistir o filme e deixar essa parte pra assistir depois, fica à vontade. Durante o filme, a relação entre esses personagens parece estar se tornando cada vez mais tensa em quesito de romance. O Ben vai se revelando um oponente cada vez mais inalcançável para o Jung-Soo. O Ben cozinha, é rico, é inteligente, frequenta os melhores lugares, mas em uma das cenas acontece um diálogo muito estranho, que muda completamente o rumo do filme. O Ben fala pro Jung-Soo que ele tem um hobby: queimar estufas. Sim, aquelas casinhas que podem ser de plástico ou de vidro e servem para proteger as plantas. O curioso é que ele segue quase um ritual com esse hobby. Ele queima uma estufa a cada 2 meses. Ele diz que esse é o ritmo perfeito. Além disso, ele alega que as estufas que ele queima são estufas inúteis e desagradáveis. Estufas que ninguém vai se importar se simplesmente forem queimadas. Ele diz que queimar estufas faz ele sentir algo profundo no peito dele, nos ossos. Eles têm esse diálogo na parte de fora da casa do Jung-Soo. E o Ben, inclusive, acrescenta que a próxima estufa que ele vai queimar é perto dali. A questão é que, um pouco depois dele dizer isso, a Hae-mi desaparece. E quando o Jung-Soo vai perguntar pro Ben sobre o paradeiro dela, o Ben diz que ela desapareceu que nem fumaça. O Jung-Soo começa a reparar que talvez o hobby que o Ben estava falando, de queimar estufas, seja uma metáfora, e que a estufa próxima da casa dele que o Ben queimou, na verdade, é a própria Hae-mi. O filme então começa a parecer um thriller, onde o Jung-Soo busca pistas e tenta encurralar o Ben, que supostamente é o assassino. Ele acaba indo no apartamento do Ben. Ao chegar lá, ele se depara com algo curioso. O Ben adotou um gato que também tem medo de pessoas. Um gato que desaparece na garagem do Ben. Um gato que, quando é encontrado, vem até o Jung-Soo quando é chamado de fervura. Ele acaba tendo certeza que o gato do Ben, na verdade, é o gato da Hae-mi. E que o Ben pegou esse gato quando fez alguma coisa com ela. E que a existência desse gato é uma prova cabal de que o Ben fez algo com a Hae-mi. Aliás, vocês lembram que eu falei pra vocês não esquecerem que o Jung-Soo nunca viu esse gato?
vocês podem até lembrar, mas o Jung-Soo esquece. E isso faz com que o gato, que antes não existia, passe a existir de verdade. Faz parecer que o Ben é o assassino. Mas aí é que tá, só parece mesmo. Em nenhum momento a Raimi é mostrada morta ou o paradeiro dela é mostrado no filme. Em nenhum momento é mostrado o Ben sendo violento, mas isso não importa. Porque se o gato da Raimi é um gato de verdade, e é o gato que o Ben adotou, isso é a única prova que o Jung-Soo precisa pra fazer aquilo na cena final. Eu não vou contar o final do filme, mas mesmo pra quem viu, algumas perguntas, elas ainda ficam na cabeça. O Ben matou a Raimi ou não matou? Será que ela desapareceu por não querer falar com o Jung-Soo depois que ele foi grossão com ela? Será que tudo isso não é uma grande coincidência? Eu não sei. Na verdade, eu acho que o filme nem se preocupa em dar essa resposta. O filme, como eu disse antes, é só uma sequência de áudios e vídeos que é organizada justamente para te passar essa sensação de dúvida e inquietação. A história de romance, ou suspense, ou o que quer que seja que você acha que aconteceu no final ou durante a história inteira, não é construída na tela. Ben, Jung-Soo, Raimi, essas pessoas não existem de verdade. São atores representando papéis em uma tela. Mas quando você esquece disso e se envolve, o filme pode ser um romance, um suspense de serial killer ou qualquer outra coisa que você possa ter imaginado. Meu nome é Pedro Volpato e se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos do tipo, dá um like e se inscreve no meu canal. Quem sabe você não indica um filme, série ou anime nos comentários e eu não acabo analisando. Desde já, obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima.